Bom dia, sou Cláudia Bock e estamos aqui no nosso programa Log Comex, que vai ao ar todas as sextas-feiras, das 11 ao meio-dia, ao vivo, pela TV ABCD. Agradeço a participação de todos os telenautas, que têm colaborado muito para a realização e sucesso do nosso programa. Já estamos aí há mais de 1 ano e meio no ar, sempre recebendo muitas participações e colaborações dos telenautas. Mais uma vez hoje, peço que vocês enviem as suas perguntas para o tema que teremos hoje, de extremo interesse para todos aqueles que atuam na área de comércio exterior, principalmente, que é o radar. E para isso estaremos hoje no nosso programa recebendo o senhor Renato Jaime Valeriano, que é um especialista em radar e que vai, no decorrer do programa, poder tirar algumas dúvidas para você também. Então, Renato, primeiramente, gostaria de agradecer o seu aceite para o nosso convite, por estar aqui hoje, ter se deslocado de Santos, né? A sua atuação é lá ou é aqui? Não, é aqui. É aqui. Você mora lá e trabalha aqui. Isso. Então, eu gostaria de agradecer, né, por ter nos encaixado na sua agenda e que você, então, desse o seu bom dia para o nosso telenauta, por gentileza. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui na TV ABCD. Espero ser útil aí para poder auxiliá-los aí e dar uma experiência maior a todos os que estão assistindo aí. Renato, fala um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória profissional e acadêmica, né, para que os nossos telenautas eles possam saber como é que você chegou hoje a diretora adjunta de operações da Takelog Logística Internacional. Ok. Bom, eu comecei em 82 na comissária de despacho Itápolis, né? Em 87 eu fui convocado a trabalhar na Sunamã, extinta Sunamã. Superintendência Nacional da Marinha Mercante. Sunamã, extinta em 1992 pelo um pouquinho antes, né? Acho que foi 91, 92, pelo Collor. E, quer dizer, extinta no nome, né? Mas exato. O trabalho continuando lá como agente arrecadador, né, de recursos da Marinha Mercante para a construção. Até hoje? Até hoje. Arrecada milhões. Arrecada milhões, né? Então, onde vai mesmo? Deveria ir para o fundo de Marinha Mercante, né? Para onde vai mesmo? Não, a gente sabe para onde vai, né? Bom, aí é uma história longa, aí é uma incógnita, né? E de lá eu voltei para Itápolis, ajudei a montar a Itápolis Transitária, hoje a Itatrans, né, houve uma separação. Tive também uma passagem na Bectrans, na Armazém Gerais Colômbia, por 7 anos, né, onde foi uma grande escola para mim. É uma grande empresa? Uma grande empresa de grande porte. Hoje ela foi adquirida pelo grupo da Ecovias, né, então ela é uma empresa que ela tem muito ainda para crescer e desenvolver aqui no Brasil, né. E em 2004, eu entrei no grupo Unimaster, né? Um grupo voltado à logística internacional. Hoje ela foi separada, né? Então hoje é uma empresa que ela toma conta de 3, né? É uma holding que toma conta de 3 empresas, que é a Takelog Logística, a Espaziolog e a Maximum Seguros, né? Então hoje eu atuo na Takelog, é uma empresa de logística internacional, voltada a toda a operação porta a porta, desde a coleta da mercadoria no exterior e até a entrega e a colocação da mercadoria no recinto aqui do importador ou vice-versa, né? Agregando também o seguro internacional e também, caso haja necessidade, também um armazém geral em Mauá, aqui perto, né? Que pode fazer também a distribuição da mercadoria, né? E futuramente estamos agregando mais negócios aí voltados à área. Sou formado, né, em tecnólogo executivo, né, administração de empresas, né, e pretendo aí agregar mais experiências aí no desenvolver da carreira, né. Ok. Renato, eu gostaria que você primeiro explicasse para o nosso telenauta o que vem a ser o radar, né, porque ao longo dos anos e depois que se estabeleceu principalmente o Siscomex, nós percebemos que o governo vem cercando cada vez mais os importadores, os exportadores, para que não haja nenhum tipo de deslize, né, o chamado
contrabando, descaminho, sonegações, subfaturamentos, superfaturamentos, né? Empresas laranjas. Né? Exatamente, as empresas laranjas, né? E aí, obviamente, que com o Siscomex, isso passou a ter um rigor maior, esse controle, já que faz parte do Siscomex, o SESEX, a Receita Federal e o Sisbacen. Não sendo isso o bastante, eles criaram outras ferramentas, entre elas o radar. Sim. Né? Então, eu gostaria que você começasse por aí, né, explicando para o nosso telenauta o que vem a ser esse radar, e depois a gente vai destrinchando as modalidades e as inovações mais recentes do radar. Ok. O radar foi criado justamente para habilitar uma empresa ou uma pessoa física também, né, a operar em comércio exterior, né? Então, ele foi necessário para poder a Receita Federal saber exatamente quem está operando, né, e de que forma está operando, né, e fazendo com isso não só a entrada da mercadoria, a própria destinação da mercadoria, inclusive até o próprio recurso utilizado para isso, né? Devido a uma série de fatores aí que vinham acontecendo, né, como empresas laranjas, né, como a interposição fraudulenta, né? Então ela passou realmente a ter essa ferramenta, né? A Receita Federal passou a ter essa ferramenta para poder cercar esse serviço, né? Então, assim, as empresas acham que o radar seria um problema, né? Sei lá, um empecilho, e não é. Um entrave, não é. Nada mais é do que assim, se a empresa está montada, está certinho, né? Então a empresa está seguindo tudo o que tem que ser feito, né? Pagando seus impostos certinhos, os diretores seguindo com o que tem que ser feito, também recolhendo seus impostos, né? Fazendo suas declarações. Quer dizer, se a empresa não tem nada a esconder, então ela pode tirar o radar com maior tranquilidade, né? Então isso não seria um bicho de sete cabeças. Existe sim a burocracia que assusta um pouco, né? Então, se a empresa está totalmente em dia, vamos dizer assim, não tem nada a dever com a Receita Federal e com a Receita Estadual também, ela pode fazer a sua habilitação normalmente, né? Então, para isso é importante ela contratar uma pessoa especializada, né? Uma empresa que possa dar todo esse suporte para eles, né, para poder auxiliá-los na documentação, no preenchimento, e também dar as dicas aí do que pode e o que não pode, né, para poder, então, enfim, dar entrada no pedido, né. E você mencionou que o radar pode ser tirado por pessoa física e pessoa jurídica. Sim. No caso de pessoa física, em quais situações é necessário que você seja habilitado pelo radar? Exclusivamente na situação de importação para uso próprio. Exclusivamente para uso próprio, né? Assim, a bagagem não estaria envolvida diretamente ao radar, porque uma pessoa que está trazendo a sua bagagem, a liberação aduaneira ela é feita pela própria fiscalização e essa habilitação também é feita exclusivamente pelo fiscal da área de bagagem, né? Para bagagem desacompanhada. Desacompanhada, exatamente. Agora, a pessoa física exclusivamente claro é isso. Que a bagagem desacompanhada é aquela que você envia, né? Você vem por um meio e a bagagem vem depois ou vem no mesmo... Ela vem separada mas ela vem separada. Dono, É diferente quando você faz uma viagem internacional e traz sua malinha Isso, exatamente, na mão, exatamente. Então, geralmente, quem passa algum tempo no exterior, vive 2, 3, 5 anos no exterior, depois traz a casa. Quando muda, traz a casa, traz um container fechado com tudo que tinha dentro. Sim. E chama-se bagagem desacompanhada. Exatamente. E aí não é necessário o radar. Não é necessário o processo do radar, porque essa habilitação é feita diretamente pelo fiscal do setor de radar, onde ele faz lá até o processo de desembaraço aduaneiro, né, a DSI, então ele que providencia tudo, né? Então a pessoa física seria exclusivamente para essa finalidade, importação para uso próprio. E no caso porque o radar ele é utilizado tanto na importação quanto para a exportação. Sim. Aquelas pequenas empresas que fazem uso do exporta fácil, dos correios, existe a necessidade também do radar? Ele existe para que ela possa então fazer para que o correio também possa fazer
de uma certa forma, dependendo do tipo de mercadoria, dependendo do volume, dependendo do valor, ele possa também fazer o processo de liberação. Tá? Mas existe também a questão da liberação como se fosse regime simplificado, né? de liberação aduaneira, que é enquadramento de pequenas remessas, onde não é necessidade, então, a empresa ter habilitação. Certo. Bom, então agora vamos esmiuçar um pouquinho aí o que vem a ser esse radar, o que você precisa comprovar junto aos órgãos, quais são esses órgãos envolvidos, porque eu sempre digo para o nosso telenauta que uma empresa, desde que ela seja importadora e exportadora, ela pode fazer de tudo. Não tem problema, né? Ela pode até mandar um funcionário dele ir para frente lá, ir para o front, né? Se deparar com o fiscal, que não tem problema, é só levar a procuração. Mas o que eu sempre digo é o seguinte: contrate as pessoas habilitadas. Com né? certeza. Porque cada macaco no seu galho, como já dizia o velho ditado. Exatamente, né? exatamente. Então, assim, como o Renato acabou de falar, existe uma burocracia muito grande. E é o papel, é o contato, é a maneira como você se dirige, né, aos funcionários públicos, né, o tipo de solicitação posterior que eles podem fazer. Então, na maioria das vezes eu digo, procure um profissional que seja habilitado e capacitado, que tenha os conhecimentos, que esteja sempre atualizado, porque no comércio exterior tudo muda muito rapidamente, a legislação é muito rápida. Né? O Diário Oficial que o diga, né? Que nós temos que diariamente estar digerindo o Diário Oficial, porque as mudanças são muito grandes e muito rápidas. Então, no caso aqui, o Renato, já até indico, o Renato, que é um especialista em radar, as empresas que estiverem necessitando, ele é aqui uma boa recomendação para vocês. Então, Renato, fala um pouquinho mais aí sobre todo esse contexto aí do radar. Ok. Bom, o radar ele tem as suas modalidades, né? Tem a modalidade restrita, especial, a simplificada e a modalidade ordinária, né? Então, a restrita, ela é exclusivamente para uma empresa que já operou no comércio exterior, que já teve a sua habilitação vencida, né, por falta de uso, né? E precisa fazer uma alteração cambial na declaração de importação ou fazer consultas no Siscomex, né? Então é uma habilitação bem específica para isso. Ela não vai poder fazer registro de declaração de importação, ela não vai poder fazer uma exportação. Essa é a restrita, né? Tem a especial, né, que ela é destinada aos órgãos públicos, né, às autarquias, fundações, partidos, órgãos também seriam organismos internacionais, né? Então ela é bem específica para isso, né? Temos também a ordinária, né, que essa é bem ampla, onde a Receita Federal ela faz uma espécie de uma auditoria contábil na empresa, para que ela prove, né, através não só das informações lançadas nos anexos 1A, 1B e 1C, que é uma planilha de Excel muito bem preparada pela Receita Federal, mas também parte de documentação, né, de que ela tem realmente condições financeiras, capacidade financeira para poder fazer operações rotineiras superiores a $150 mil, né? Eu falo isso porque o radar simplificado, ele tem uma das suas modalidades, que é o radar de pequena monta, né? Que ele te dá esse teto, esse limite máximo de $150 mil na importação e $300 mil na exportação, né? Só que o radar simplificado também ele tem outras modalidades que não tem esse limite, que é o destinado para importação para ativo fixo, né, onde a empresa pode importar bens de capital para esse fim, né, para a integralização do seu ativo fixo, independente do seu valor. Ela pode ser utilizada, o radar simplificado também é para empresas habilitadas na linha azul, como encomendante também, né, empresas obrigadas a recolher DCTF mensal e também empresas que são enquadradas como de grande porte, não só como DCTF mensal, mas também como empresas de sociedade anônima com capital aberto. Quer dizer, são empresas que não têm que comprovar a sua capacidade, né? Ela já já tem esse perfil, né? Faremos um breve intervalo para os nossos comerciais e já retornamos com o Renato. Mandem as suas perguntas, obrigada.
Colégio São Carlos. Estamos localizados em uma área privilegiada do Ruge Ramos, em um prédio com mais de 5.000 metros quadrados de área construída em 8 andares projetados especialmente para ministrar o melhor do ensino. Contamos com equipamentos e materiais didático-pedagógicos de última geração. Possuímos laboratórios de informática, robótica, química, física, ciências e biologia bem equipados. Salas de multimídia e de artes, cantina, biblioteca, playground interno e externo, museu histórico e quadra poliesportiva. A coordenação pedagógica e a equipe de professores são preparados com cursos de graduação, pós-graduação e cursos específicos, garantindo aos alunos alto grau de aproveitamento escolar. Colégio São Carlos, há 35 anos modificando gerações. Acesse www.escolasaocarlos.com.br. Vimbratel, a TV por assinatura para toda a família. Os melhores canais pelo melhor preço. Assine agora mesmo por apenas R$ 54,90 por mês durante 12 meses. E você ainda leva os canais Telecine por 30 dias. Isso mesmo, apenas R$ 54,90 por mês e canais Telecine por 30 dias. E tem mais, ligando agora, adesão grátis. Ligue para o número que está em sua TV e assine via Embratel. A TV por assinatura para toda a família. A Celtic Gestão em Benefícios é uma corretora com 10 anos de experiência e sólida presença no mercado. Oferece planos de saúde, seguros de vida, planos de previdência, planos odontológicos, PCMSO e gestão de benefícios em medicamentos. A Celtic dá completo suporte aos departamentos de recursos humanos das empresas clientes, faz movimentações cadastrais e reembolsos, entrega e retira documentos e oferece suporte técnico operacional. A Celtic possui outro diferencial, o Programa Saúde em Foco, que promove educação para a saúde, prevenção de doenças, gerenciamento de sinistralidade, saúde integral e qualidade de vida. A Celtic mantém parceria com o Ciesp Diadema para oferecer planos de saúde empresariais da Intermédica em condições excepcionais e exclusivas para pequenos, médios e grandes empreendedores. A sede da Celtic está em Santo André, na Avenida Doutor Antônio Álvaro 330. Entre em contato com a Celtic pelo telefone 4509-1738 ou pelo site www.celticsvp.com.br. Frequência Instrumentos Musicais. Tudo o que você precisa em som e iluminação profissional e instrumentos musicais você encontra na Frequência. As melhores marcas com as melhores condições de pagamento. Frequência Instrumentos Musicais. Avenida Imperatriz Leopoldina 127. Bairro Jardim Nova Petrópolis, em São Bernardo do Campo. Próximo à Igreja Santa Filomena, na Marechal Deodoro. Telefone 4121-4455. Frequência Instrumentos Musicais. Estamos de volta com o nosso programa Log Comex, hoje com o nosso entrevistado, Renato Jaime Valeriano. Renato, deixa eu pegar aqui do nosso telenauta uma pergunta, que é a seguinte. Vamos ver aqui. A Luana faz a seguinte pergunta. Minha empresa operou menos de $150 mil na importação. No entanto, quando tentei registrar uma operação, o Siscomex não permitiu e exibiu a seguinte mensagem: operador habilitado para operar em valor de pequena monta. O montante importado excede o limite estabelecido. Por que isso aconteceu? Isso aí é justamente o fato da empresa ter tido, né, uma habilitação simplificada de pequena monta, onde a Receita Federal não pede maiores informações contábeis. A Receita Federal não quer saber naquele momento qual é a saúde da empresa. Ela quer saber o seguinte: bom, eu te dou $150 mil para você operar em 6 meses, é isso rotativo, né?
mas você vai se virando com esse saldo, né? 6 meses. 6 meses. É assim... A cada 6 meses você precisa pedir uma... Não. É automático. Ele é automático. Então é como se fosse multa de trânsito. Então você tem 150 mil dólares. A empresa ela importou no primeiro mês 20 mil dólares, por exemplo. Né? Então ela tira 20 mil, fica 130. Esses 20 mil dólares volta para o saldo quando essa operação de comércio exterior, esse desembaraço aduaneiro, completar 6 meses. Então deu 6 meses, no 7º mês então dessa operação ele volta para o saldo, então é sempre dessa forma. O grande problema é que as empresas elas têm entrado, sendo habilitadas no radar de pequena monta, achando que posso fazer, talvez não tendo muito conhecimento do que seria 150 mil dólares, e acaba perdendo, né, esse foco. Perde o foco, ele esquece. E vai importando, achando que pode, daqui a pouco a Receita vai lá e breca. Não é a Receita, o Siscomex, ele tem uma chave, um controle através do valor CIF, né, da operação na importação, e o FOB na operação de exportação. Esse 150 mil é sobre o CIF? É sobre o CIF na importação. E na exportação é 300 mil dólares. Então, o que aconteceu com a Luana, né? Simplesmente houveram importações no decorrer desse período de semestral e acabou não tendo esse controle, né? E acabou, então, na última importação, tendo uma surpresa. Chegou a mercadoria, chegou no aeroporto, foi registrada a declaração de importação, o sistema de bloqueia, não tem jeito. E só vai conseguir fazer o registro dessa declaração de importação quando ela começar, então, a planilhar as últimas importações, dentro do período de 6 meses, de hoje para trás, né? Ver todos os valores CIF, não FOB. Não é o valor da fatura, é o CIF. Tá? Isso é muito importante, porque tem empresas que estão controlando isso no valor cambial, o valor FOB, o valor que está negociado na fatura, e não é, isso é um grave erro. Só para lembrar que o FOB é o valor da mercadoria. No caso do CIF, nós vamos ter o valor da mercadoria, mais o frete internacional, mais o seguro internacional, que vai consolidar aí o CIF. Exatamente, que é a base de cálculo do imposto de importação. Entendeu? Então, ela tem que levantar todo esse histórico. Se por acaso ela tiver alguma dificuldade, ela tem que pedir isso, um levantamento para o seu despachante aduaneiro. Ele tem condições de fazer esse levantamento através do Siscomex, que é o Sisbacen, né? Que é o Siscomex, aquele antigo, né? No PSEX 330, ele vai fazer o histórico dos últimos 6 meses, levantar o valor CIF em dólar, não na moeda negociada, mas em dólar. É importante falar isso também, porque às vezes a importação em euro é a mesma coisa, vai fazendo com a moeda, não é em dólar. Então é o dólar equivalente à operação, né? É porque a tua licença é para 150 mil dólares, né? Fazer esse levantamento, inclusive verificar a data do desembaraço aduaneiro, né? A data da efetiva liberação da mercadoria, e a partir daí fazer o controle, 6 meses, e verificar em que momento ela vai ter o saldo em CIF suficiente para fazer essa operação. Aí, nesse momento, é bom ela estar rezando para que a sua mercadoria tenha sido encaminhada para um EAD. Sim, né? Porque se estiver na zona primária... Ela vai ter uma surpresa ingrata aí armazenagem. Armazenagem pauleira. Acho que assim, a primeira coisa que ela tem que fazer é justamente tomar essas precauções. Tira da zona primária o mais rápido possível, senão a armazenagem vai comer, vai acabar com o custo dela, né? E aguarda, e faz esse estudo, torcer também para que ela não tenha feito uma operação até o limite que ela tem hoje, vamos dizer assim, no mês passado, porque senão ela vai ter mais ou menos quase daqui a 6 meses só que ela vai conseguir liberar isso, ou entrar imediatamente com um pedido de radar ordinário, né? Então ela tem que fazer, ou aguardar justamente ter essa condição, ou fazer então, começar a trabalhar para tentar conseguir o radar ordinário. E aí é possível fazer esse tipo de solicitação? Eu tenho alguns processos no aguardo desse saldo, então, nossa, perdi minhas contas aqui, estourei, em vez dos 150 mil dólares, já estou essa última importação que eu fiz já atingiu 300. Porque 150 mil dólares, se nós pararmos para pensar, dependendo do tamanho da empresa, não é nada. Não é nada. Tem empresas que isso aí é operação de um dia. Realmente é complicado. É o percentual de uma operação, né? 10% de uma operação. Mas assim, para fazer esse upgrade de categoria no radar, a burocracia demora, como é que é? Então, o pedido de radar ordinário, ele é bem complexo, né? Por isso que a empresa não é simplesmente entrar com um pedido, ela tem que ver se ela tem condições para isso.
Então não adianta uma empresa que ela tem todo o porte financeiro suficiente, que o resultado dê $150 mil. Né? Então, essa planilha que a Receita Federal pede, né, exige para preencher, que é o anexo 1A, 1B, 1C, ali é uma grande lição de casa. Né? Então, ali a pessoa vai conseguir, a empresa vai conseguir, através do seu contador, colocar as informações atuais e ela tem lá no anexo 1C um botãozinho que dá o resultado. Né? Se continuar dando 150 mil, ela é complicado. Não adianta nem dar entrada, porque a Receita Federal, pelo menos aqui na Inspetoria de São Paulo, ela nem aceita o processo. Porque vai ser um processo que simplesmente ela vai continuar no pequena monta. Né? Então, ela vai ter que ter realmente todo o resultado das informações que está nessa planilha, ela vai ter que dar um resultado superior a $151 mil. O capital do envolve, contrato social tem uma relação direta com também isso. Tem, não só o capital. Né? Então, tem muita empresa que fala assim, poxa, mas qual é o número disso? Não dá para saber. Se perguntar hoje para um fiscal qual é o número disso, não dá. É o resultado de muitas coisas, muitas informações, é o balanço, é a movimentação dos últimos 3 meses, né? Movimentação contábil, é o lucro, é o patrimônio, e fora, né, o capital é um número a mais que vai agregar nisso aí, né? Fora também a projeção de comercial que ela vai ter para os próximos 6 meses, então tudo isso vai chegar no número, né? Tem aqui mais uma pergunta da Mariana, de São Bernardo. Obrigada pela participação, Mariana. Quem teve o registro de DI e DSI impedido pelo Siscomex, teve sua habilitação suspensa ou cancelada? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. É aquilo que foi comentado, né? Ela simplesmente está sem saldo para operar como operador de pequena monta. Ela não tem condições, na visão da Receita Federal, ela estourou a capacidade dela de fazer a operação. Não tem cheque especial nesse caso? Não tem. Não tem por onde Não tem correr. choro, não tem jeito. Ou você espera, ou você tenta tirar o radar ordinário e torce para que a empresa esteja com uma situação financeira suficiente para isso. O Lucas pergunta o seguinte: como devo proceder para regularizar minha situação perante a Receita Federal? A empresa que estava habilitada na modalidade simplificada para operações de pequena monta e teve o registro de DI e DSI impedido pelo Siscomex. É isso aqui nós estamos já falando, foi, né? Então, o negócio é pedir para passar para a ordinária. Ordinária. A grande saída é fazer com que a empresa consiga ser enquadrada como operador constante, né? Uma empresa que faça operações constantes. Tem uma mensagem aqui que pedem para que eu leia no final, então eu vou ler no final, certo? Okay. Tem uma declaração de amor aqui para você, eu vou ler no final. Tem o Eduardo aqui que pergunta o seguinte: existem unidades da Receita Federal que informam que suspenderam o exame dos processos de revisão de estimativas. Uhum. Isso significa que as empresas que solicitaram sua revisão vão esperar por tempo indeterminado? Na realidade, isso foi uma... Para variar sempre na mão da fiscalização. Né? Não tem jeito, né? Nessa área. O que acontece? Muitas empresas foram enquadradas no radar ordinário, né? Conseguiram tirar sua habilitação, isso em 2006, 2005, e receberam na época como uma estimativa, né? Não um limite, mas uma estimativa, um valor X, um exemplo, $300 mil para operar em 6 meses, né? E assim, passando o ano, passando o tempo, ela começa a perceber que essa estimativa foi ultrapassada, e às vezes ultrapassada num valor muito grande, né? E a empresa ela fica um pouco repreensiva. Poxa, o que eu faço agora? Eu estou cometendo uma penalidade, né, perante a Receita, eu estou fazendo algo de errado? E aí ela tem a opção de entrar com o radar, uma revisão de estimativa. Tá? O que acontece, nessa época de 2006, né, por aí, a Receita Federal, especialmente a Inspetoria da Receita Federal de São Paulo, ela passou a ter uma carga muito grande de processo. E isso acabou fazendo com que ela emitisse uma ordem de serviço simplesmente dizendo que estaria suspensa, pelo menos momentaneamente, a análise desses processos. Né? Então, isso não quer dizer que a empresa não vai ter o seu processo atendido, nada. Né? Então, por exemplo, processos que foram protocolados em 2006, por exemplo, muitas empresas, alguns clientes meus também tiveram pedidos de revisão entradas em 2006, e agora em 2010 eles receberam uma notificação pedindo para que ele apresentasse alguns documentos complementares.
né? Então, quer dizer, o processo ele vai ser atendido, possivelmente dentro dos 5 anos aí, que mais ou menos a Receita Federal tem de analisar algum processo. Então, isso não vai acontecer de ficar assim, parado o processo. Tem o Pedro aqui que está perguntando o seguinte, Renato, o que significa radar? Se tem alguma sigla, se tem algum significado específico? Eu fiz uma pesquisa, né, sobre tentar entender o que significa radar. Radar, na realidade, não é uma sigla, né, mas é mais um nome dado à habilitação de comércio exterior, onde a função justamente é isso, é tentar verificar, né, tentar ter uma visão de qual o caminho que a empresa está seguindo, né, qual seria aí o dia a dia da empresa. Então é mais ou menos um nome dado, né, um apelido aí, vamos dizer assim, dado pela Receita Federal. Não é uma sigla especificamente, né, mas é isso um nome dado a esse sistema, a esse programa, onde a Receita Federal ela pode fazer o monitoramento das empresas e das suas operações de comércio exterior. O José Antônio está perguntando o seguinte, como é que com todo esse controle da Receita Federal, do Siscomex, através do Siscomex, tudo, como é que nós ainda temos esse volume de mercadorias contrabandeadas dentro do nosso país? Vide 25 de março, Santa Efigênia, mas você só vai responder depois do nosso intervalo. Voltamos já, até dá. A mágica nos faz sonhar, e através deste sonho, amamos a cada brilho no olhar. E nesta magia de amar, construímos nossas famílias e amigos, saboreando a vida a cada dia. A história da sua família vem há 60 anos construindo a história do maior restaurante do Brasil, São Judas Tadeu Demarque, onde você comemora a vida. Frequência Instrumentos Musicais. Tudo o que você precisa em som e iluminação profissional e instrumentos musicais você encontra na Frequência. As melhores marcas com as melhores condições de pagamento. Frequência Instrumentos Musicais. Avenida Imperatriz Leopoldina 127. Bairro Jardim Nova Petrópolis, em São Bernardo do Campo. Próximo à Igreja Santa Filomena, na Marechal Deodoro. Telefone 4121-4455. Frequência Instrumentos Musicais. Venha conhecer a melhor escola de equitação de São Paulo. Oferecemos excelência profissional para capacitar atletas de todas as idades. Levamos até você um ambiente familiar repleto de conforto e comodidade. Garantimos cuidados e carinho especiais para nossos cavalos. Agende uma visita através do telefone 011 4396 3004. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3, 4. Descubra Nescafé Dolce Gusto, a solução perfeita para desfrutar o melhor expresso, expresso intenso, café lungo, cappuccino, chocotino, latte macchiato. Nescafé Dolce Gusto, finalmente uma cafeteria na sua casa. Tecnologia, criatividade, inovação, qualidade, segurança, confiabilidade, logística, satisfação, responsabilidade, lucratividade. A Steroc é reconhecidamente um dos principais fabricantes de ferramentas para perfuração de rochas. Os seus produtos são desenvolvidos e testados sob as mais variadas e severas condições, com alto desempenho. Uma estrutura adequada, flexível, altamente produtiva e especializada garante a qualidade na fabricação de seus produtos. Para a Steroc, a satisfação do cliente está em primeiro lugar. Steroc. Explore a qualidade.
Estamos de volta com o nosso programa Log Comex, hoje recebendo o Renato Jaime, e estamos falando sobre o radar, né? Um dos itens aí que acaba às vezes causando algum temor, algum receio por parte de importadores e exportadores na hora de definirem se estão seguindo o caminho certo, se é isso mesmo, se eles não vão estar buscando mais um problema para as suas empresas, né? Mais uma burocracia. Exato. Né? Mas, Renato, no último bloco nós finalizamos e eu fiz uma pergunta aqui do José Antônio, que era o seguinte: com todo esse controle, como se já não bastasse o Siscomex, a questão de parametrização, agora o radar, como é que nós conseguimos continuar infestados, né, de produtos contrabandeados? Nós temos o exemplo na cidade de São Paulo da 25 de março, da Santa Efigênia, aqui na nossa região do ABC, em São Bernardo, nós temos o nosso polo aqui próximo ao Marechal, que também nós sabemos que a incidência de produtos, digamos assim, que não receberam o devido tratamento tributário, não declarados, né? Estão aí sendo comercializados. Há poucas semanas atrás nós tivemos novamente uma operação da Receita Federal e da Polícia Federal lá na 25 de março, fechando pela enésima vez aquele shopping Oriente, né? Shopping Oriente. Oriente, né? Pela enésima vez. E deve estar funcionando de novo, está, né? Porque fecha um dia, abre no outro. São realmente, são incógnitas. E assim, como que isso ainda é possível, já que um dos princípios, né, do radar e de toda essa sistematização criada, essa rede de informações criada, foi exatamente para que o fisco não seja burlado. Exatamente. Né? Então, como é que se consegue ainda toneladas, né, de mercadorias sendo despejadas nesses centros diariamente? Isso aí é uma pergunta até difícil e até um pouco complicada, né, para responder, né? Porque a gente supõe, né? Então existem suposições, né? Eu acredito que o brasileiro ele é muito criativo, né? Então acho que as formas de se entrar aqui só pode ser declarar um tipo de mercadoria, pagando o seu imposto, tudo certinho, e trazendo outra. Isso deve ser o fato, deve ser a forma mais prática de entrada esse tipo de mercadoria. Lógico, havendo até conivências com alguns grupos, né, fiscais ou não, mas que facilita esse tipo de entrada, né? Mas isso aí é uma questão que os próprios órgãos aí, controladores, que tem que saber e controlar isso direitinho, né? Mas acho que também uma parte também deve ser o trânsito do Paraguai, né? Que até hoje, né, o Paraguai, por ser um país que não tem... Essas nossas fronteiras, né, são maravilhosas, né? Então, elas permitem existem formas e formas. Contrabando de mercadorias de eletroeletrônicos, cigarros, armas, entorpecentes. Eu não falo, acho que tudo isso é resultado de uma grande, sabe, inteligência aí, né? Uma inteligência maior do que a nossa inteligência da Polícia Federal, da Receita Federal. Eu me lembro que alguns anos atrás, uns 2, 3 anos atrás, de uma tacada só detectaram que do dia para a noite, no meio da madrugada, 30 containers sumiram do Porto de Santos. Aí meus alunos no outro dia vieram perguntar, professora, 30 containers, não foi um. Onde você colocou sorrateiramente uma carreta no meio da noite, né? Pelo menos 30 carretas. Resgatou aquele container e discretamente você saiu. Não, foram 30 carretas para tirar 30 containers. Exato. E aí o que eu disse? Olha, meu querido, a única informação, a única coisa que eu posso dizer para você é o seguinte: provavelmente foram abduzidos. Né? Porque a guarda portuária não viu, né? Não teve registro de nada, ninguém viu. Então só podem ter sido abduzidos. E até agora você sabe se alguém foi preso, nada. Nada. Resultado da criatividade, isso aí. Enfim, né? Aqui o Sandro Roberto, ele manda uma colaboração aqui pra gente, falando sobre o radar, que radar é ambiente de registro de rastreamento da atuação dos intervenientes aduaneiros. Bonito, hein? Inclusive o Sandro... Fácil, inclusive, de guardar.
Sandro é um colega meu, trabalha comigo lá, é um profissional Sandro também, Roberto? ele é um grande profissional também da área Muito obrigada pela participação, viu, Sandro? E eu vou repetir, porque eu tenho certeza que o nosso telenauta vai guardar e nunca mais vai esquecer, porque é muito fácil. Radar, ambiente de registro de rastreamento da atuação dos intervenientes aduaneiros. Valeu, Sandro. Muito obrigada. Muito bom. Vamos lá aqui para mais uma pergunta do nosso internauta. Vamos ver aqui. Que é do Sandro também. Com a estimativa concedida pela Receita Federal no radar ordinário, as empresas podem ultrapassar essa estimativa? Boa pergunta. Porque continuando até aquele assunto, né, da revisão de estimativa, né? Então tem empresas que têm o radar hoje e se preocupam. Puxa, eu consegui ter o radar ordinário e a Receita Federal me deu um valor, que foi o resultado das minhas operações. Então deu um valor de $500 mil para operar em 6 meses, e hoje já estou operando em $1 milhão. Veja bem, ela pode ser ultrapassada. A estimativa, ela não é um limite, né? A estimativa, ela pode ser ultrapassada sem nenhum problema, tá? Quem eu falo, como a empresa ela está monitorando, a Receita Federal está monitorando todo esse desenvolvimento da empresa, se naturalmente a empresa está estourando essa estimativa e, consequentemente, está também subindo o seu fluxo, né, o seu faturamento, né? Então, quer dizer, ela está crescendo, então ela está superando isso sadiamente, né? Então, a Receita Federal jamais ela vai criar um problema quanto a isso. Pode ser que haja, sim, um questionamento num processo aduaneiro de algum fiscal que queira questionar, porque ele não tem ali naquele momento a ferramenta para poder analisar a situação da empresa, mas ele pode sim pedir ali alguns documentos que possa comprovar que naquele momento a empresa está com aquela estimativa naquele patamar, entendeu? Mas ela pode ultrapassar sem nenhum problema. O Felipe de São Caetano do Sul, obrigada pela participação, Felipe. Ele pergunta o seguinte: existem empresas que estão com cargas paradas porque não puderam registrar DI e DSI e certamente irão arcar com custos adicionais. A Receita Federal pode ou vai abrir alguma exceção nesses casos? Em hipótese alguma. Não. Isso é fato, né? Então, não historicamente, não dá. A empresa, infelizmente, por mau uso da sua habilitação simplificada, que a própria Receita fala, eu concedo a habilitação simplificada em troca de não ter que investigar não, mas fazer uma auditoria contábil da sua empresa. Então, eu não olho o quanto você tem, tá certo? Mas, em contrapartida, você vai ter que operar até esse limite, né? Se a empresa não conseguiu respeitar esse limite, perdendo o seu controle, é o preço que ela vai pagar. Eu tenho aqui a pergunta da Cláudia e do Alfredo, vou emendar uma na outra. O Alfredo pergunta: a diferença entre os termos e estimativa na habilitação ordinária e limites na habilitação simplificada de pequena monta. Ele está perguntando se há diferença, e a Cláudia, qual é o prazo de validade da habilitação, em comércio, da habilitação em comércio exterior. Existe sim uma diferença, né? Como eu já tinha até explicado, o limite, né, nada mais é do que o teto. Então, a empresa não consegue fazer operações CIF ou FOB na exportação, ou CIF na importação, superando esse limite. Então, o limite é nada mais do que o teto. A estimativa é nada mais do que um resultado de uma análise fiscal, contábil que a Receita Federal faz, que ela diz, naquele momento, que a empresa tem aquela capacitação para operar em comércio exterior. Então, a estimativa ela não é um bloqueio. Tá certo? Ela é um parâmetro para que a Receita consiga, então, monitorar a empresa, e se por acaso ela for ultrapassar em um certo momento, ela vai ter que ultrapassar sadiamente. Ela vai ter que ultrapassar sempre tendo a comprovação dos recursos que ela está utilizando para operar em comércio exterior. O Bruno pergunta qual é a importância da administração do radar pelos importadores. Olha, a importância maior... acho que tem até o prazo também, né? O prazo de validade. O prazo de validade do radar é 18 meses, né? Sem operação em comércio exterior. Então, se a empresa tirou o radar e ela habitualmente faz operações, o último desembaraço aduaneiro, automaticamente a habilitação ela é prorrogada. Então, o prazo é 18 meses, tá certo? Sem nenhuma operação de comércio exterior. Chegou nesse prazo, teoricamente, a sua habilitação ela é bloqueada. Você tem que refazer fazer um novo processo, exatamente. Se por acaso a empresa
caso o sistema não tenha reconhecido ainda esse prazo vencido, a gente pede sempre para que a empresa, mesmo assim, entre com uma habilitação nova, um pedido de habilitação nova, porque se ela tentar registrar um processo sabendo da habilitação vencida, mesmo ela conseguindo, ela pode cair no canal cinza. Ela pode sofrer aí um enquadramento e ter aí uma valoração do oneiro. Exatamente. A Karen pergunta, muito obrigada pela pergunta, Karen. Existe alguma penalização caso as informações do radar estejam divergentes com a realidade? Desculpa, não entendi a sua pergunta. Eu acredito que a pergunta deve ser assim, se ela está fazendo uma falsa declaração a hora que ela está fazendo a solicitação do radar. Em termos, acredito que de valores... Veja bem, se ela declarar na planilha, né, nos anexos A, B ou C, valores que não tem a ver com a realidade, a Receita Federal facilmente vai pegar, porque hoje o fiscal ele tem todas as ferramentas imagináveis, né, assim, para poder ver como que a empresa está seguindo, né, por exemplo, através das suas declarações, né, do DCTF, da COM, imposto de renda, né, então através dessas informações e também até da vida, as informações do próprio diretor da empresa, através do seu CPF, né, então assim, não adianta pegar e preencher uma realidade diferente do que é, né, uma informação diferente da realidade nas planilhas, porque a Receita Federal, no mesmo momento que analisar, eles vão entrar com uma exigência pedindo para corrigir as informações. Aqui nós temos a pergunta da Ana. Empresa ou pessoa física que não tem essa habilitação, o que ocorre se chegar a mercadoria? Vai ficar parada, não consegue fazer nada, né? Ela corre o risco da mercadoria ficar parada não só na zona primária, que é um custo muito alto de armazenagem, e também de perder a mercadoria, porque ela tem um prazo de 90 dias após a chegada, após a descarga, para poder fazer a sua liberação sem haver a penalização do perdimento. Caso ele esteja na zona primária. Na zona primária, exatamente. Então ela não consegue nem remover, nem tirar para fazer uma declaração de trânsito aduaneiro, ela não consegue fazer sem habilitação. Sem o radar, ela não consegue nem mandar para um EAD. Nada. Ela não consegue, a Receita Federal não consegue enxergar ela como um operador e não tem como realmente movimentar a mercadoria. Uhum. Tem uma pergunta bem interessante aqui também, deixa eu achar aqui, do Leonardo. Quais foram os avanços no processo de solicitação de radar nos últimos meses após a implantação do processo digital? É uma pergunta interessante, porque isso é novo, né? Recentemente, a Receita Federal ela colocou em vigor o e-processo, né? E isso tem facilitado a entrada e a movimentação dos processos administrativos na Receita Federal. Mas como todo o processo novo na Receita Federal, isso causa um pouco de impacto, né, impacto negativo, devido à própria adaptação da fiscalização e da própria estrutura, né, administrativa, isso tem gerado um pouco de atraso, né, até no próprio agendamento do processo, que hoje é fato, né, a Inspetoria da Receita Federal de São Paulo, infelizmente, para dar entrada no processo, para conseguir um agendamento, você está tendo um prazo de 20 dias para conseguir dar entrada. Isso vem prejudicando, porque a empresa ela quer iniciar a operação de comércio exterior, e isso só 20 dias ela demora o prazo para dar entrada, fora os 10 dias para analisar, se foram 10, 15 dias para analisar o radar simplificado, ou 30 dias é o prazo para analisar o radar ordinário. Então, quer dizer, é um tempo muito grande, né? Então, a gente espera, torce para que em breve a Receita Federal tenha aí, volte a ter uma estrutura e consiga colocar esse atendimento em dia para poder facilitar. Porque isso facilitou muito, porque via internet, no site da Receita Federal, você consegue dar o andamento do processo. Inclusive a decisão do fiscal de um deferimento, indeferimento, uma exigência, você consegue olhar no próprio site. Mas né? O período ainda está muito extenso. Para dar entrada no processo, para conseguir uma janela de agendamento, na Inspetoria da Receita Federal está muito, daqui de São Paulo, né? Está muito complicado. Pois é, uma coisa curiosa, né? Porque com toda essa evolução da informática, ainda é complicado para nós entendermos o porquê de toda essa demora, né? É complicado. E outra coisa, um país onde nós aqui teríamos que priorizar cada vez mais, né, essas nossas relações internacionais, o comércio exterior, as importações e as exportações, principalmente, né, porque acaba sendo um gargalo, acaba sendo até um entrave mesmo para o exportador. Sim, com certeza. Acaba sendo. Principalmente para o exportador. Exatamente. Né? Você pega aí pequenas empresas que eles até teriam potencial, capacidade, inovação tecnológica, um produto diferenciado, e ele fala assim, eu gostaria de exportar. A hora que ele começa a ver
a quantidade de documentos, de comprovações, a burocracia, o tempo que ele vai perder, ele desiste. É fato, porque já tive experiências de empresas, empresa exportadora, que teve o seu radar, demorou em torno de mais de 60 dias para conseguir uma habilitação, só porque ele estava com o IPTU com o nome e endereço errado, entendeu? Ou seja, ele não conseguia comprovar para a Receita Federal, via um papel, né, que é o IPTU, de que ele estava realmente estabelecendo aquele endereço. E é um fato inusitado, porque, poxa, ele quer fazer uma exportação, ele quer entrar, quer gerar emprego, quer fazer... trazer divisas para o país, gerar... E um documento, um IPTU, que às vezes não é nem culpa dele, porque ele aluga, né, o espaço dele ali, tudinho certinho, um erro do proprietário acabou gerando esse problema. Então, isso é um fato que eu acho que poderia, a fiscalização hoje ela tem ferramentas para poder saber que aquela empresa realmente existe naquele local, que um endereço errado no documento não significa que a empresa está irregular. Entendeu? Então, ela pode, sei lá, por telefone, por fax, uma visita, alguma coisa tem que ser criada, uma ferramenta, para dar justamente esse desentravar toda essa burocracia que está gerando aí nas habilitações. Não é à toa que nós ainda temos uma participação muito pequena das micro e pequenas empresas em relação ao comércio exterior. Né? Sim, com certeza. Eu já falei em vários outros programas nossos aqui, que 60%, na Itália, 60% das exportações, para mais, é de responsabilidade da micro e pequena empresa. Sim. E nós aqui temos uma dificuldade muito grande, né, de trazermos, de acolhermos esses micro e pequenos empresários na área de exportação, em função de tanta complexidade que acabou se criando em torno disso. Exatamente. Mas, enfim, é torcer, né, para que um dia todo esse processo ele realmente venha simplificar o comércio exterior, que foi o objetivo do Siscomex quando implantado. É lógico. Que você também é da época onde nós tínhamos que bater guia de exportação em 7 vias carbonadas. Com certeza. E levar 15 dias para conseguir uma autorização de exportação e até complicado. 90 dias de importação. Então, que o Siscomex ele veio, né, através do processo informatizado, agilizar o processo, tudo bem, a gente tem até que tirar o chapéu. Mas, de resto, ainda é extremamente burocrático e, para as empresas, é, sim, um elemento de entrave. Renato, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço. E eu tenho aqui aquela última mensagem que eu falei que ia ler no final do programa para você. Então, está aqui a mensagem da Regiane Aparecida Andreoli Valeriano, é isso? É minha Você esposa. conhece? Opa! Sua esposa, olha ela. Ela começa assim: gostaria, se possível, no final da entrevista, que a apresentadora enviasse ao Renato uma mensagem. Regiane, envio agora a sua mensagem para o Renato. E diz o seguinte: você é um grande profissional. Cadê aqui a Regiane? Cadê você? Que essa aqui está sumindo, essa minha internet hoje. Você é um grande profissional, um homem de respeito, inteligente, respeitador, leal, uma pessoa que não tem medo de passar e ensinar o que sabe. Sempre com humildade e respeito. Você é uma pessoa maravilhosa. Te amo, Regiane Valeriano. Então, está aqui a declaração de amor da sua esposa. Muito obrigada por estar nos assistindo e prestigiando aqui o seu excelentíssimo esposo, o qual eu agradeço mais uma vez a participação e peço que agora você se despeça do nosso telenauta. Ok, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, da TV ABCD, agradecer também a todos os amigos que apoiaram também para vir aqui, né, e o Sandro, que é também um grande especialista na área, né, agradecer a minha esposa, amo muito você, minha bem, não tenho o que falar, né, só agradecer muito e dizer que eu amo muito essa mulher. E também todos os amigos também da Takelog, né, que também a diretoria da Takelog também, que proporcionou essa oportunidade de eu estar aqui ajudando vocês aí a divulgar essa matéria interessante. A Takelog fica na Avenida Indianópolis, 882, em Indianópolis, São Paulo. O telefone é o 5051-4707 e tem o site, que é o www.takelog.com.br. Renato, mais uma vez,
Obrigada. E eu já quero deixar aqui o convite para a Regiane, né, o convite aqui no ar, para que você venha também participar do nosso programa, que o Renato já me disse que você é uma excelente profissional também da área de exportação. Exportação, exatamente. Então, o convite aqui para você participar do nosso programa também já está feito. Telenautas, muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês, com as perguntas, sugestões, colaborações. Continue nos assistindo todas as sextas-feiras, das 11 ao meio-dia. Informações também no meu site www.bocconsulting.com.br e você pode enviar perguntas e consultas também para o meu e-mail, que é o bocconsult@hotmail.com.br, e acompanhe também o meu blog, o Boc News. Um abraço, vejo vocês na próxima sexta-feira. Bom final de semana.